Bem, boa tarde à Sra. Secretária de Estado, ao Sr. Embaixador saiu, mas boa tarde ao Sr. Embaixador, boa tarde ao Deputado Paulo Pisco, boa tarde a todas e a todos, e eu vou tentar ser muito conciso e rápido, porque vou falar sobre algo que é o regime de apoio ao movimento associativo, que é um regime que entrou em vigor em 2017 e que é o regime que atualmente, eu vou tentar passar. Eu considero-me infocuído. Já está. Não foi só aqui um tempo de resposta. E portanto, eu tenho a facilidade agora de falar, depois de falar quer o Sr. Estado, quer o Embaixador, quer o próprio Ricardo, porque depois destas excelentes intervenções facilita-me bastante a vida e não vou estar aqui com grandes preâmbulos sobre a questão do movimento associativo, porque é algo que vai ser debatido nas próximas 2 horas, penso eu, 2, 3 horas. Tenho pena não estar aqui até ao final, mas vou estar em viagem para a grande noite de fados com o Sr. Secretário de Estado, daí esta minha antecipação em falar mais cedo. Eu queria só dizer o seguinte, relativamente, eu estou cá há 3 anos na Alemanha e conheci a Viviana precisamente há 3 anos. A ASPA, na altura, estavam a tentar lançar alguns projetos e num encontro organizado pelo GRIDPA sobre esta temática do associativismo, falei com a Liliana e com a Viviana e com a Sofia, que na altura era a Presidente da ASPA, e entraram em contacto connosco e nessa linha conseguiu-se fazer já ali muito networking e a partir dali a ASPA conseguiu fazer uma série de candidaturas a projetos, com a altura também com o apoio da Cônsul-Geral de Estugarda, e foi bastante frutífero este encontro onde conhecemos, portanto, a Viviana, e não é que eu me sinta muito responsável, mas ao mesmo tempo fico muito contente porque a partir daí foi assim uma inversão muito grande também na questão das candidaturas dos projetos aos apoios dados pela DGCCP e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, no fundo. E relativamente a estas questões, esta nota preliminar que eu tenho aqui tem a ver mais com aquilo que aconteceu a partir de 2017. Até 2017 não havia regras muito bem estabelecidas sobre os apoios a dar e realmente em 2017 veio-se pôr aqui um bocado de travão e houve regras. Estas regras, claro, que tiveram algum impacto no movimento associativo, porque trouxe uma nova abordagem de candidaturas e levou a que essa organização por parte do movimento associativo não estava devidamente, portanto, não digo preparada, mas não estavam à espera de uma inovação tão radical, por assim dizer, do que era no passado para o que passou a ser em 2017 e levou realmente a que no primeiro ano das candidaturas o montante das candidaturas existia e o número de candidatos foi um bocado não aquilo que se esperava relativamente ao quando se fez o decreto. Eu, portanto, no caso de quem se pode candidatar, isto é só para uma leitura, vou tentar simplificar. Geralmente aqui o problema maior das candidaturas tem a ver com a organização das próprias associações. Tem-se notado que muitas associações vivem muito da carolice e essa carolice, por assim dizer, passo o termo, não tem um substrato muitas vezes sobre os documentos todos que, elas até têm as coisas, se não têm as organizadas e acontece que acham que é muito difícil apresentar uma candidatura. E nós tentamos desmistificar isso, quer os consulados, quer a embaixada através da secção consular e através de mim, desmistificar um bocado esse tipo de procedimentos que é preciso ter para se candidatar. É evidente que dá algum trabalho, mas, e depois penso que a Viviana também aqui deverá ter um papel muito importante, porque a Viviana depois tem a parte como associação de explicar esses procedimentos e como é que eles, no fundo, conseguiram ultrapassar todas as etapas até apresentar um projeto. E é isto que eu quero aqui também dizer, que dá algum trabalho, mas com o nosso apoio da Embaixada e dos Consulados Gerais, nós podemos ajudar imenso. E a mensagem que eu quero passar é que entrem em contato connosco, que nós podemos, na questão da organização dos processos, facilitar muito a vida ao movimento associativo. E eu tenho contactado muito com o movimento associativo, com alguns, aqui estão alguns representados, falo com as pessoas, digo assim, não há problemas nenhum, o meu contato telefónico, o meu e-mail está sempre disponível para tentar encontrar, por assim dizer, um caminho fácil para que as associações possam candidatar. Vou passar ao diapositivo seguinte, sempre rápido. É evidente que, sobre a documentação,
que é o grande problema das associações neste momento, é como organizar a documentação que tem que entregar com o projeto. Que geralmente essa documentação até existe nas associações, só que não está bem sistematizada, ou pode haver aqui algumas situações, a Viviana sabe muito bem, nós chamamos de uma coisa, eles chamam de outra, e há aqui muitas vezes uma terminologia que é fácil, desde que nos perguntem a nós antes de entregar a candidatura, e é fácil de combater. Porque geralmente quando uma candidatura tem que ser apresentada, e aqui é a parte mais documental que é necessária, é que poderá haver alguma mais, por parte das associações, alguma resistência em apresentar candidaturas. Porque qualquer associação, a primeira coisa, tem que se registar ou credenciar junto do Ministério. Isso é um passo que é feito uma vez e é válido para 3 anos. É o que está neste momento em vigor. No caso das associações que já têm projetos apresentados, o ano passado, elas estão todas, portanto, credenciadas até a 2022, portanto, foi o ano passado, este ano e o próximo ano. Portanto, não tem que estar a fazer esse passo, que é um passo que tem alguma burocracia, por assim dizer, como dizem as associações, que é desde o ato da Constituição. Que é um documento muito fácil, mas que as pessoas muitas vezes têm dificuldade, que é como é que surgiu a associação. É fácil, é um documento, como é que surgiu a associação. Os estatutos, todas as associações têm que ter um estatutos, portanto é só apresentar uma cópia dos estatutos. Há outra coisa que é importante, é que a associação tenha pelo menos 1 ano de atividade e esteja registada na Alemanha. O que acontece é que algumas associações existirem sempre de uma maneira muito informal e não têm registro nas autoridades alemãs. E no caso concreto é necessário esse registro de acordo com a legislação que está em vigor. E depois, outro documento que as pessoas também acham muito complicado é um plano de atividades e orçamento, calendarizado. Eu digo sempre às pessoas quando me ligam, é fácil, olha, numa folha é pôr as atividades que vão fazer no ano para que se vão candidatar, quanto é que se vai custar a atividade e depois aprovarem na Assembleia ou geral da Associação. E depois há outro documento que também é fácil, que as pessoas também têm, é que no ano anterior o que é que fizeram e que dinheiro gastaram. Portanto, tem que colocar lá as atividades todas. Reparem, há associações que entregam uma folha com isto e é o suficiente, desde que esteja bem sistematizado as atividades que fizeram no ano anterior e quais são os gastos que estiveram. Há outras que entregam relatórios muito mais elaborados, mas há outros que depende também da dimensão da própria associação e das atividades que promovem. Há umas que promovem mais, há outras que promovem menos atividades. Depois, relativamente ao projeto, e aqui também tem havido alguma confusão, porque muitos dos documentos que as pessoas apresentam para a credenciação também são os mesmos que têm que apresentar para o projeto. É só mais tirar uma cópia, porque, por exemplo, as associações que estão credenciadas já o ano passado têm que ter os mesmos documentos, alguns deles para apresentar, que é a questão dos estatutos, o formulário de candidatura, e depois há uma série de coisas que as pessoas ao ler a legislação se confundem muito, que tem que ter algumas assinaturas, mas isso o próprio formulário, lá está tudo, é só assinar e dizer que estão de acordo e é fácil de fazer o seu preenchimento. E mais uma vez digo que o formulário é fácil, está online, as pessoas podem aceder a ele. Eu tenho aqui um presidente de uma associação que há 2 anos foi candidata e também lhe meteu alguma confusão, está aqui o da DPG, e foram falar comigo, candidataram-se e a coisa resolveu-se rapidamente e o formulário foi preenchido com facilidade e não há problema. Por isso é que eu digo sempre que as pessoas contactem quer a embaixada e mesmo a nível nacional, os consulados também têm muita experiência nisto e também podem ser, portanto, contactados e rapidamente resolvem neste problema. Aquilo que eu queria dizer ao mundo associativo aqui da Alemanha, no caso das candidaturas para este ano, elas terminam a 31 de dezembro, não deixem para o fim a apresentação das candidaturas, porque geralmente o que acontece é que depois não há tempo suficiente para algo que possa estar em falta. Claro que as candidaturas quando entram têm que já tirar completamente, não há aqui, a legislação não permite isso, não há aqui depois, olha, falta um documento, pode enviar um documento mais tarde. É algo que no futuro, e esta legislação vai fazer 5 anos, agora em 2022, eu por acaso já estive a falar com a Sra. Secretária de Estado, já tinha falado com o Sr. Embaixador, é algo que vai ser certamente no futuro revisto e vai certamente com a experiência que temos adquirido nestes anos e com as lacunas e com aquilo que nós já detectamos, vai ser melhorado certamente e vai ser mais fácil
portanto, fazer essas candidaturas de maneira a colmatar algumas lacunas que todas as leis são feitas, mas depois a gente tem que na prática as melhorar. Eu não sei em que parte é que vou, porque não estou a ver. Preenchimento dos formulários. Depois há o preenchimento de formulários, é só para vocês terem uma ideia daquilo que está, portanto, nesses formulários, já têm os aspectos que é necessário considerar. Isto, portanto, e depois há uma situação que eu também gostava de falar que tem a ver com o caráter dos projetos. Quando pensam fazer um projeto, na sua execução do projeto, ter em conta os aspectos que a própria lei diz que são aqueles aspectos que são mais importantes e que podem facilitar na sua candidatura. Porque muitas vezes as pessoas pensam que fazer uma candidatura numa determinada área que depois vai ser apoiada, mas essa área não se enquadra no espírito da lei. Portanto, aquilo que nós dizemos sempre é contactem-nos a nós, perguntem-nos, que nós dizemos que geralmente esse está dentro ou não do espírito dos apoios que são dados ao abrigo desta legislação. Portanto, isto são outros aspectos a considerar, eu não estou a dizer, só estou a passá-los porque, como isto está a ser passado online, que é para as pessoas terem também a ideia do que está aqui em causa. Isto é a continuação dos aspectos que têm a ver com o preenchimento dos formulários. Isto aqui, bem, eu não passei tão rápido. Isto não dá para ir para trás. Já, À frente. Está, agora está. Está com um atraso. Está algum atraso? Está? Isto também é um aspecto que é muito importante, é que muitas vezes as pessoas pensam que podem fazer candidaturas para apoiar certos aspectos que são difíceis e que as associações muitas vivem, e nesta altura, depois do momento que estamos a passar, há coisas que não são possíveis de candidatar, e aquele, eu não mexi. Foi que eu sem querer agora. Sabes que às vezes é passado de um sítio para o outro, nós temos 2 ecrãs, é por isso que às vezes ali. E aqui está elencado o que não é elegível, quais são as despesas que não são elegíveis. E isto é um aspecto muito importante, porque as pessoas esquecem-se que estes projetos não dá para pagar sedes, não dá para pagar vencimentos, não dá para pagar contas telefónicas, são projetos que têm que ter outro tipo de enquadramento e tem que ser um projeto sobre uma determinada ação concreta que vão fazer. É evidente que há coisas que podem depois ser reembolsáveis para pagamento, mas não este tipo de medidas. Portanto, e portanto, eu tenho pena, mas penso que ainda podemos falar aqui, acho que tem que ser muito mais interativo, e penso que a experiência aqui da Viviana é muito importante, até porque a Viviana, no ano que passou, a ASPA foi a grande monopolizadora, por assim dizer, dos apoios aqui na Alemanha. Nós tivemos algumas associações que foram aqui apoiadas, por acaso estão aqui 2 mais presentes, temos ali o GDPA, portanto, e há 3 anos tinha sido apoiado também a DPG, penso que não está mais nenhum. Não, está a Berlinda lá ao fundo, não tinha visto ainda o Tiago. E realmente, no caso da ASPA, portanto, conseguiram uma série de projetos que fossem apoiados e cerca de metade do dinheiro que foi dado para a Alemanha foi dado aqui à ASPA. É evidente que nós estamos à espera que apareçam muito mais candidaturas no futuro. Eu sei que já estive em contacto ainda hoje aqui para mais candidaturas, vou ter um encontro mais com o presidente de uma associação aqui presente e volto a repetir novamente, entrem em contacto connosco, entrem em contacto comigo, entrem em contacto com os consulados, estamos, por assim dizer, a meio, já passamos aliás, estamos a 1 mês e meio da entrega das candidaturas, portanto não deixem para a última semana. E para o último mês, para a última semana, que é ainda por cima que é período de Natal. As candidaturas depois de entrarem já não podem ser retificadas e depois há um parecer que tem que ser dado por parte da secção consular ou do consulado onde metem as candidaturas e esse parecer depois as candidaturas são enviadas para Lisboa, analisadas e até ao final de março sai a lista com as candidaturas aprovadas. Há outra situação aqui também que as associações falam algumas vezes, que são projetos que podem ser passíveis de ser apoiados e começam
já a ser executados antes do próprio financiamento ser atribuído. Portanto, esses projetos muitas vezes começam antes de março e os resultados só se sabem depois de março. O que nós, portanto, é um dos aspectos que temos que melhorar também na legislação no futuro, e isso já foi um dos comentários, que é o ajuste aos anos de candidatura com os anos dos projetos, de forma que esses projetos possam saber já o resultado do financiamento antes de começar a atividade. Portanto, nós conhecemos as lacunas, a Sra. Secretária também sabe quais são muitas delas, o Sr. Embaixador também está ao corrente dessas mesmas lacunas que existem dos projetos, e penso que isto se passa um bocado, e quando for feita a tal alteração ao decreto, certamente que vamos ser todos ouvidos e vamos ser todos, portanto vamos ter, vai certamente entrar as contribuições de todos nessas alterações. Eu vou passar... Toda. Não, tá. Não. Portanto, onde se entregam as candidaturas, portanto, é fácil, é nos postos consulares aqui na Alemanha e na Embaixada. O processo de avaliação, como eu disse, é feito até finais de março. A natureza do apoio financeiro é esta, não são apoios não reembolsáveis, até ao limite máximo de 80% do valor considerado elegível para entidades no estrangeiro, e só para entidades, porque há entidades que se podem candidatar em Portugal, que só terão, portanto, um valor elegível, ainda bem, menor que... Depois também há uma obrigação, já agora, da publicitação dos apoios das comunidades portuguesas, e pronto, depois há uma página onde tem tudo a informação. Isto é importante, se forem ao portal das comunidades, vocês conseguem ter acesso a toda a documentação, inclusive tem lá acesso a um tipo de projeto que pode servir de base para a formulação de projetos das associações que se queiram candidatar. Tem lá toda a documentação necessária, é fácil, por acaso até é fácil, tudo é eletrónico, pode ser preenchido eletronicamente todos os processos, e pronto, eu estou disposto a colaborar sempre, e espero que as pessoas contactem-nos para que a gente consiga que este ano haja mais candidaturas que o ano transato aqui na Alemanha. Eu sei que eventualmente haverá mais candidaturas, e todos juntos podemos fazer algo aqui no movimento associativo no âmbito dos projetos. É evidente que o movimento associativo, como já foi dito aqui pelo Sr. Secretário de Estado e pelo Sr. Embaixador, passa momentos, e não é só aqui, é global, e isto não é de agora, isto já é uma situação que se arrasta. Aqui na Alemanha, no início do século, havia 160 associações, e estamos no ano 2021, e há abaixo das 100 neste momento. Portanto, isto é que a gente, com atividade dessas cerca de 100, há muito menos. Portanto, são 100 associações que existem, mas aqui Berlim é um caso à parte, porque Berlim tem associações que são recentes, e realmente, mas sei que noutras áreas consulares há associações que existem, mas que não têm muita atividade ou atividade reduzida. Também há grandes associações, sem dúvida, nessas áreas consulares, e algumas com um trabalho muito meritório, e sabemos que o movimento associativo passa por uma reformulação, sem dúvida, que tem que ser acarinhada e apoiada por todos, e em especial pela própria comunidade, que tem que ser o grande motor do ressurgimento ou de uma nova renovação do movimento associativo. Obrigada. Nós vamos mostrar um exemplo prático, se quiseres. Pois. Portanto, se puseres aí, Flávio, deixa eu ver se isto vai funcionar em PDF. Por não posso fazer um comentário. Sim. Em relação ao que ele disse, nós já temos preparado uma alteração à lei, que agora vai ficar parada até às eleições, mas que tem exatamente a alteração dos prazos para que a decisão vá até ao final, por exemplo, se a candidatura para o ano, até ao final deste ano, haver uma decisão, e não a meio do ano seguinte, quando muitas vezes as pessoas estão a candidatar-se a projetos que começam no início do ano, não é? Isso é uma das alterações. A outra alteração é a possibilidade da própria a candidatura ser entregue, como é no consulado ou na embaixada, enfim, ou na secção consular, e poder haver a possibilidade das pessoas, se faltar um documento, uma assinatura, corrigirem, porque isso, muitas vezes as candidaturas eram
eliminadas só por questões meramente administrativas, o que é bastante frustrante. As coisas foram referidas e que estão consideradas. E também, já agora, se sabe, há uma das situações que também é falada aqui no momento associativo, tem a ver com a validação dos documentos. Muita dessa validação ser feita nos próprios postos consulares, que é uma das... Nesse sentido que nós... Muita dessa documentação ser validada já e sem ter que ser enviada para Lisboa. Sim, mas depois quando fizermos a consulta pode haver coisas a ajustar, claro. Mas já estamos aí nesse sentido. Ok, aqui estávamos já a comentar o número de páginas, mas é só anexar, portanto, vários documentos que já estão, que a ASPA faz, portanto, aqueles documentos que são iguais para todas as candidaturas, também já falámos aqui de ser feito de outra forma, portanto, cada projeto tem sempre que ir com todos os documentos que acompanham, que quando se mete um, ok, mas quando se metem vários, como foi o caso da ASPA, fica aqui tudo anexo documentos que são repetidos de proposta para proposta e que se for imprimido é um gasto também de papel, não é? E em termos de tamanho de fecheiro não vale a pena. Portanto, nós o que diríamos é, há um processo de credenciação, há um processo daqueles documentos que são enviados e também, portanto, está tudo legal, mas o projeto é só o projeto em si, o resto está desacoplado, portanto, ser um bocadinho mais simplificado nesse sentido. Mas pronto, aqui não é isto não é todo o projeto, são todos os documentos que estão inerentes à candidatura e, portanto, nós fazemos aqui, portanto, conseguimos fazer um índice automático para facilitar também quem vai avaliar o que encontrar em que página, porque isso também facilita, com tanta papelada para quem vai ler não saber exatamente para onde é que há de ir em tantos papéis. Portanto, é um bocado facilitar aqui a vida aos nossos avaliadores para não ficarem zangados connosco e não nos darem boas notas. Portanto, é um bocadinho isso, facilitar quem está do lado de lá. Portanto, depois, como estão a ver, deixa-me pôr a pé porque também vejo melhor. Vai para trás. Ok, para trás, por favor, só para... O que é que nós temos? Temos a identificação da entidade que se candidata, porque é uma das secções em que nós documentamos isto. Depois a ponto número 2, que é a apresentação do projeto em si, com as devidas justificações, e tem ali os vários tópicos que nós incluímos. Portanto, o índice podemos também partilhar, porque este índice é um bocadinho genérico, podemos ajudar a criação de templates, se vocês quiserem, portanto, para as associações, depois só puserem as vossas coisinhas aí, escreverem o texto, portanto. A previsão orçamental, o que é que fazemos, os apoios a solicitar, portanto, apoios recebidos nos últimos 3 anos, temos que declarar o que recebemos nos anos anteriores. Documentos do projeto em si, que é o tal o cronograma. Número 7, depois os orçamentos detalhados e a credenciação da ASPA. Nós pusemos aqui todos os documentos que às tantas não era necessário ter anexado, mas nós, devido às dúvidas, fomos tudo para não dizer que estamos excluídos, que é uma forma de assegurar que não está nada em falta, pronto. E aqui tem todos os documentos que foram falados. Já às tantas não tinha sido necessária esta parte, depois falámos se é preciso incluir ou não, mas pronto, pusemos tudo aqui que é inerente para a candidatura. Depois, portanto, este é um formulário que nós fizemos o download, adaptamos, que também não estava assim muito fácil de preencher online, adaptamos para o nosso Word e vamos preenchendo aqui os nossos documentos. Portanto, isto é seguir o template, o modelo que está disponível na página, portanto, não fomos nós que criamos. O formato talvez esteja mais bonitinho, mas para também ficar mais um design mais coisa, mas pronto, mas todas as coisas, os outros não. Portanto, aqui apresentamos a ASPA, para quem não conhece a ASPA, aqui na Alemanha nós podemos ser conhecidos, em Portugal não é o caso. Onde é que nós estamos, a identificação, neste caso do presidente, quem submete o projeto, os principais objetivos desta associação. Desculpa, eu só quero dizer que isto que está a apresentar, que já com muito profissionalismo, isto não é avaliado. Portanto, mas tem um impacto. Mas tem um impacto muito grande, é isso que eu digo, porque o que interessa é o conteúdo do projeto em si, mas isto é um impacto logo. Olha, gostam logo, ficam logo. Portanto, isto é muito importante, apresentar graficamente muito bem o projeto. Esse só foi mais um à parte. E ajuda a perceber, não é? Ajuda a perceber, sem dúvida. Porque isto realmente, a experiência da Viviana e da ASPA já são uma experiência de 3 anos ao abrigo desta legislação. E com competências digitais que portanto, se notam, não é? Nomeamos sempre quem são os nossos parceiros. Posso continuar? Pronto, aqui, pronto, mais detalhe, quem são os parceiros atuais, como é que nos envolvemos, portanto, isto pode ser mais ou menos assim, e nós fomos melhorando ano para ano, não é? Isto já é o resultado de 3 anos, não? Portanto, a proposta inicial era um bocadinho diferente, mas vamos evoluindo e vamos melhorando. Depois, então, agora começamos a apresentação do projeto, portanto, todos estes títulos que vocês veem vêm nos templates, tá? Portanto, nós não incluímos aqui nada da nossa autoria, vamos seguindo o que é pedido.
Portanto, qual é a designação, a parte geográfica, a parte de execução. Depois fomos um parágrafo a explicar um bocadinho o que é que nós queremos com este projeto, se tem uma história, se é novo, se não é, portanto aqui as parcerias, aqui ligadas ao Camões e portanto tentamos explicar um bocadinho e porque a motivação para o público infantil juvenil neste caso, e este aspecto aqui inicial que é quais são aquelas linhas em que nós sentimos que o nosso projeto se encaixa, portanto, porque, e pronto, nós normalmente, pela explicação anterior, é facilmente entendível que se encaixa, por exemplo, para vínculos de pertença à cultura portuguesa, portanto, solidariedade entre os membros da comunidade portuguesa. E tentamos aqui fundamentar, portanto, quais são os pontos, não são todos, nós não adressamos nunca todos num projeto, não é? Que resultados esperamos quantificados, portanto, no caso disto, neste caso a realização de 4 eventos, que até foram mais por ser virtual, porque foram 4 mini mais 4 mídio, acaba por ser o dobro do que esperávamos. Qual é o nosso público-alvo? Portanto, aqui crianças pré-escolares, portanto, muito bem identificado, entre os 13 e os 12 anos, e prevíamos ter uma média de 25 anos por evento, com as suas famílias, que naquele caso era uma parte presencial também envolvida. Este projeto que estão a ver, portanto, não é nosso, isto pode dizer, foi submetido não pela presidência, mas pelo núcleo de Raineca, nomeadamente a Inês, e que tem aqui a identificação da pessoa que nós damos, portanto, o mandato para este projeto. Depois fomos, portanto, as competências da equipa de projeto, não, os quadros, a previsão orçamental, portanto, para a gestão do projeto, para fazer a parte de design de promoção de evento, a edição de vídeo e para arrendamento de espaços aqui, porque nós não temos instalações e, portanto, o tipo de receita, se prevemos ter ou não outro tipo de receitas, neste caso não tínhamos previsto porque não e avançamos. E, portanto, o orçamento a solicitar, apoios recebidos nos últimos 3 anos, fomos aqui a lista dos projetos e os anos que recebemos, e depois entramos para a documentação do projeto todo, portanto, podes avançar, o programa provisório, portanto, pomos sempre um programa provisório com as datas que nós pensamos ter. Isto é fundamental, é a cronologia da ação, porque muitas das ações são feitas num dia, mas para preparar esse dia tem todo um passado, não é? E isso convém pôr, olha, contactamos esta organização porque temos que fazer ali o evento, foi alugado este material porque é necessário para fazer esta ação, etc. E isso tem uma cronologia. Sim. Isso é importante para saber, portanto, que o projeto tem um fio condutor e que há ali muito trabalho antes da ação em si naquele dia. Isto é muito importante para quando é dias específicos, quando são projetos que são mais alargados e que têm mais... também é importante, sem dúvida, mas neste caso concreto é muito importante para a avaliação do projeto. Exato, e aqui tínhamos as datas previstas em que espaços tínhamos planeado, com que temas tínhamos planeado, depois as declarações que temos que assinar. Porque estas declarações que eu disse não estão lá no formulário, é só assinar as pessoas, mas agora tem que fazer uma declaração, não é? Assinar o que está no formulário e está feito. Portanto, isto é o que eu digo, com um diálogo e com um contacto com os postos e conosco, nós conseguimos aligerar muito as candidaturas. Podes continuar. Depois, agora vem aquela parte que, a partir daqui já viram que acabou o projeto em si, portanto algumas coisas foi para embelezar o projeto e para dar a conhecer a ASPA, porque nós não sabemos o que é a ASPA, não é? E, portanto, dámos a conhecer, falámos do projeto e agora vem a parte de credenciação, portanto são várias páginas que nos pedem, com todos os documentos anexos aqui, portanto daqui para a frente não vale a pena. Mas vocês tendo feito a credenciação não precisam de colocar outra eu não sabia. Vocês só têm que dizer, foi feita a credenciação e tanto já sei, mas eu já disse há um bocado, todas as associações que tiveram projetos aprovados no ano passado não precisam fazer mais credenciação este ano. Nos próximos 2 anos não precisam. Aliás, só as novas é que precisam. Mas na verdade eu até acho que quem se credenciou uma vez não precisa se credenciar mais. Porquê? Porque eles só se candidatam se tiverem planos de atividades e relatórios de contas. Pois é. Porque os outros, já fica quase a Constituição e Estatuto. Isso concordo, isso é daquelas coisas que tem que ser revista. Tem que ser melhorado. Nós temos aqui um presidente de uma associação que é de Hamburgo, com quem eu já falei, que é da Luz Asiática, e que espero que este ano precisamente um projeto. Eu já me comprometi a apoiá-lo, a ajudá-lo, para fazer a candidatura. Eu e o Cônsul-Geral em Hamburgo. Portanto, vamos ver, e espero bem que haja mais associações novas, porque nós o que temos aqui é que são 3 ou 4 nos últimos 2 anos, que pronto, que ainda bem que existem e têm feito isso, mas queríamos também abranger mais o território
da Alemanha toda com mais candidaturas e com mais... Eu sei que a ASPA e o GRI são de âmbito nacional e fazem projetos por toda a Alemanha, mas depois há outras associações. Estou a falar de Hamburgo, estou a falar de Stuttgart, do Düsseldorf também, para atenção ao Estado, aqui de... Não. A DPG de Berlim. A DPG, o ano passado, há 2 anos foi apoiada, e ano passado não. Tivemos 2 vezes. Portanto, foram 2 vezes apoiadas, e portanto, e foi sempre com o apoio aqui dado por nós, portanto, isso é que eu queria, era desmistificar um bocado isso, assim, as pessoas não tenham receio de falar connosco para se fazer as candidaturas. Claro que nós não podemos fazer os projetos, mas podemos facilitar imenso e ajudar na realização dos projetos. Esse apoio. E isso para nós é fundamental que nos contactem, temos ainda 1 mês e pouco para fazê-lo. Eu já tenho falado, ainda teria feito também com algumas associações que têm vias de se candidatarem, que o façam. Nós podemos contribuir imenso para que entreguem a candidatura. Tenho uma pergunta, Sr. Doutor, desculpa. A DPG, Deutsch-Portugiesische Gesellschaft, Associação do Alemão, nós estamos espalhados por toda a Alemanha, e Portugal também, mas eu estou a falar da Alemanha. E nós temos a nossa sede em Berlim, mas nós temos também projetos que são efetuados, por exemplo em Leipzig, em Stuttgart, Munique, Dresden, espalhados por todo o país, e também em Colônia, Nordrhein-Westfalen. Como é que é agora? A gente temos também de mencionar todos os projetos que eles fazem no ano anterior e projetados para o ano... Na candidatura... Ou então é só para a região da Alemanha? Não, o plano de atividades é da associação. Portanto, o plano de atividades tem que apresentar as atividades que vocês realizam, seja onde for, seja na Alemanha aqui, seja em Düsseldorf. O plano de atividades tem que ser global. Assim como o relatório de contas também, do ano anterior, tem que englobar, porque isso faz parte da atividade da associação. Portanto, o que nos interessa a nós é ter o conhecimento, portanto, desses documentos, não é? Porque isso não é só do que fazem aqui Aliás, a candidatura que apresentaram há 2 anos, apresentaram 2 que foram aprovadas, uma delas até foi fora de Berlim, que foi em Leipzig, foi a comemoração do dia 25 de Abril, foi um concerto em Leipzig que teve muito sucesso, por cima, foi um concerto sobre as comemorações. Na altura apresentaram, quando nós tratámos da candidatura, não é, e fizemos tudo, fizeram isso englobando, portanto, todas as atividades que promoveram no âmbito da sua... à portuguesa. Foi essa. Em conjunto com a comunidade portuguesa, claro. Sim. Quer dizer, em Leipzig, que pertence à Alemanha, como é que se diz, à parte oriental da Alemanha, que é Berlim, a Alemanha oriental. Mas, por exemplo, temos também grandes atividades em Baden-Württemberg, no Stuttgart. A única coisa que tem que ser feita neste caso concreto, se tiverem atividades que querem candidatar-se em Stuttgart, o processo tem que entrar pelo consulado em Stuttgart. E se for em Munique é por Stuttgart, se for em Düsseldorf é por ou Düsseldorf, ou Colónia, ou Bona, tem que ser no consulado. Aqui em caso de Berlim, entram aqui em Berlim. Uma pergunta ainda, se permitir. Nós temos também de fazer o relatório de contas desses projetos em toda a Alemanha. E tem que ser como fiz há 2 anos, tem que entregar o relatório de contas do ano anterior aprovado, como relatório de atividades do ano anterior. E tem que apresentar para o ano seguinte o plano de atividades do ano seguinte e o orçamento e a cronologia. Mas depois a gente acerta melhor isso, eu depois falo consigo e fazemos isso e acertamos isso tudo, ok? Também temos uma pausa já a seguir, podem continuar o discurso. Só queres uma pergunta muito rápida? Sim, se o programa promove ou apoia também projetos inter-associações. Por isso, como é que poderia haver... Pode haver uma associação líder? E depois as outras... E o budget depois é então... Nós distribuímos no programa a partir da associação líder, claro. Quem é feito o contrato. O líder é que recebe o dinheiro, depois o líder em função do projeto, da forma como articula com as outras associações e com a responsabilidade de cada uma
na execução do projeto, é que o dinheiro é depois, mas quem é sempre a Associação E a Líder. documentação aí, a parceria... A documentação líder sempre. Os parceiros é que são as outras associações. Isso até é uma boa forma de envolver outras associações. Muitas vezes as candidaturas, há uma associação que tem alguma dificuldade, mas se envolver outras associações torna mais fácil toda E promover a comunidade. e ao menos prever a interação entre as associações, que isso para mim era excelente que houvesse um projeto e penso nessa área. Mais aqui uma pergunta. Uma questão só para que nós percebamos. Quem apresentar um projeto, por exemplo, para o ano que vem, 2022, tem que apresentar um relatório de contas de... Não é deste ano, é do ano anterior, porque geralmente o que acontece é o seguinte, é isso, porque as assembleias que aprovam estes projetos não é no ano da candidatura, portanto, costuma ser em janeiro do ano seguinte, portanto tem que aprovar, é do ano anterior, ok? Agora é conveniente avisar, surgiu essa proposta ou essa reivindicação de alguém, que uma associação que receba apoio financeiro não está autorizada a dar uma esmola a outra associação porque recebeu dinheiro. Não. É que isso foi Sim, uma foi proposta sugerido. interessante, Foi sugerido. mas Não pode nada. Quem recebe o dinheiro é o responsável por executar e por dar contas desse dinheiro que recebeu. porque assinei. Claro. Mas essa proposta veio e fez-me rir um pouco. Não, isso não. Isso é impossível. Que anda muito presente na internet. Sim, não é? O que acontece? Temos ali o presidente de uma associação da Berlinda que também quer falar. Quero ser um comentário, porque essa é independente da alteração legislativa que ficamos aqui em expectativa do próximo governo. O que tem a ver com este template mesmo que temos aqui disponível, e já que estamos a falar de digitalização, também era bom que alguém no Ministério ou na Secretaria de Estado despendesse algum tempo total mais user-friendly, que é um dos maiores entraves e fontes de vários... Foi um bocadinho, mas eu posso partilhar. Trabalhar com um template em Word desta natureza. Sim. Extremamente Isso. intuitivo. Sim, mas no caso aqui da Alemanha, com a ASPA neste momento, isso, porque ela adaptou, no fundo fez uma adaptação do template existente no Ministério, não é? E deu-lhe uma... Também pode partilhar connosco, eu peço que o ponham lá na... Sim, vai ASP. Podemos pôr dentro do autor copyright by ASP e depois assim estamos espalhados a nossa... Eu reconheço porque isto foi feito em 2017, os templates que lá estão são os originais, não é? São os templates, é natural, tem que haver melhorias e ainda bem que a gente chega à conclusão que todos podemos ajudar Esse logo não são propriamente expert. Claro. Porque o formulário pode ser preenchido na mesma com o que lá está. Sim, Claro é mais que difícil. tem mais algumas dificuldades, porque muitas vezes a gente tem aqueles quadrados, aquilo, se a gente passa o quadrado, desformata um bocado mais abaixo, mas não é por isso que o projeto não pode ser entregue, porque isso não, claro que se for apresentado de uma forma muito mais agradável, é mais fácil a leitura. É assim, eu vou partilhar para a Secretaria de Estado para pôr na página da ACCP e para todas as comunidades portuguesas o template. E se quiserem usar para não destruir aqui os índices, também ensinei a usar para não destruírem os índices, porque pode facilmente ser destruído, não é? Se não usar. Sim, porque aqui meteram um programa de anexação de índice, não é? Para sim, claro, natural disso. Natural, foi isso que... São estas coisas que podem ser melhoradas e ainda bem que existem pessoas que digitalmente capazes, não é? Ok. Está certo. É formalmente... Não, porque a ASPA já o tem feito. Porque o que interessa no formulário que lá está é o conteúdo que isso não é alterado. O conteúdo é o que lá está. O que está a alterar aqui é a forma como apresenta. Sim, mas ninguém está a fazer. Exato. Nós estamos agora... Senhor Embaixador. Aproveitava só para dizer uma coisa, a atenção em especial da Sra. Secretária de Estado e da equipa de Lisboa. Não me pareceria mal que em algum momento do processo houvesse a possibilidade de os chefes de missão se pronunciarem sobre os projetos e sobre o enquadramento. Porque há programações de várias vias, há a nossa programação, há a programação das associações que envolve sem recursos, graças a Deus, este processo, e isto está construído de maneira a ser subtraído literalmente à apreciação global
nas embaixadas, com os seus departamentos, social, cultural, educação. Eu acho que sim, sobre esse ponto. Aliás, mas eu tocou num ponto muito importante e é fundamental este tipo de articulação. E há outra coisa que é fundamental, é as próprias associações, muitas vezes, durante o ano, fazerem projetos com datas muito coincidentes e que leva a que uns projetos compitam, no fundo, A comunidade, não é? a comunidade. E a proximidade de vários projetos na mesma... E muitas vezes alguns são projetos de índoles diferentes, não é? Mas que são muito próximos, com 15 dias de diferença, etc. E que também leva a que haja alguma dificuldade das pessoas poderem participar. Sim, isso também foi uma altura que tinha sugerido para... Porque agora começava a saber, mas as agendas das outras pessoas, que uma pessoa não conhece, eu não sabia que depois havia os fatos para Lamborno, e até gostaria de lá ter ido. Mas era podemos ter feito lá, em vez de ser em Berlim, mas pronto, já não fazemos em Berlim. Mas, por exemplo, isso também, saber o que é que as outras pessoas estão a fazer, também nos dava uma perspectiva diferente, não é? Se até pode ser feito até a própria embaixada oficial, tentar dizer a agenda das associações em cada país e nós temos o conhecimento. Nós temos o contacto com os consulados e fazemos alguma articulação nesse sentido e também com alterações, só que depois, estes 2 últimos anos foi muito difícil esse tipo de articulação porque toda a gente estava à espera de uma janela para fazer as atividades. Exato. e então coincidiu tudo na janela da oportunidade que foi, então essa articulação era impensável porque Mas sim, mas isso é uma boa ideia, é uma agenda das associações. Nós tivemos, por exemplo, uma mudança radical. A nossa conferência, que vai ser agora no dia 11 de dezembro, em Düsseldorf, sobre o ensino, estava programada para ser feita em Lisboa. Só que as questões da pandemia obrigaram-nos a mudar, tivemos que pedir uma autorização para mudar a data. Ela está prevista agora, como disse, para o dia 11 e ainda não sabemos se vamos poder realizar definitivamente, porque a evolução da pandemia está-nos a causar alguns problemas. Aliás, é complicado. Queremos que a Volkshochschule, que nos cedeu as instalações, mantenha, mas se o governo proibir. Bem, fazemos aqui um pequeno breve intervalo.